Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, irmãs, não era para eu estar aqui, vocês estão vendo que eu estou enfermo, mas dada a importância desse evento, eu quis prestigiar vocês e também a Simone, estando aqui, para mostrar para vocês o valor que nós damos às irmãs, e é o que vai ser ensinado aqui. Eu conheci a Simone pessoalmente em 2017, em Campina Grande, na Paraíba, na Consciência Cristã, onde ali nós estivemos ministrando. Mas eu já conhecia ela pelos vídeos, pela internet, e o primeiro vídeo que eu vi foi Evangelizando os Filhos da Aliança, e ela apresenta um livro do Joel Bick, extraordinário, e eu pude ver ali, depois desse vídeo, outros, e conhecê-la pessoalmente, a riqueza do ensino, do conteúdo que ela tem trazido, e a preciosidade que tem sido para a igreja brasileira. Hoje, conversando no almoço, eu disse que ela tem abordado assuntos e pontos centrais, e que não são muito explorados pelos pregadores ou pela igreja contemporânea, que é lógico, os aspectos da família, principalmente no tocante a filhos, a mulher. Então eu acredito que essa mini conferência vem de encontro com a necessidade da igreja brasileira, não só da igreja brasileira, mas a nossa igreja também. E todas as palestras vão ser filmadas e depois vão ser postadas em nosso canal. Graças a Deus o canal hoje conta com quase 1.300.000 inscritos. Então, vai ser um rico conteúdo disponibilizado para todo o Brasil. Então, todas as irmãs de várias partes do país, de outras denominações, poderão acompanhar isso pela internet, poderão acompanhar quando isso estiver disponível. Então, eu quero pedir para vocês ter o máximo de atenção, de reverência, vocês vão desfrutar de um excelente conteúdo. Muitas aqui vão ouvir coisas que nunca ouviram na vida. Eu mesmo não tive tempo ainda de abordar muitos assuntos aqui de forma plena, apenas fiz algumas citações, umas pinceladas, mas a Simone vai poder trazer aqui, vai gastar tempo com esses assuntos de suma importância para as irmãs. Simone, pode vir, é um prazer ter você aqui conosco, fique à vontade para ministrar. E eu não estarei aqui, tá? A reunião é só de vocês. Quero começar agradecendo a recepção calorosa e amorosa que já tive. Já acabei com a voz falando mais que a boca. Já falei para chuchu. Mulher gosta de conversar, né? E eu estou muito feliz, de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria muito grande conhecer a família de Deus, estar mais perto. Afinal, a gente vai morar junto para sempre, Então, se conhecer é bom. Também gostei muito do tempo que foi me dado. Amei. A gente vai poder explorar bastante o assunto dessa noite, que é como evangelizar os filhos. Eu quero começar dando os fundamentos, por que isso é tão importante. Eu vou gastar um tempinho falando por que isso é tão importante. E depois a gente vai para algumas dicas práticas. Falei para a Suzana, prepara o lencinho, porque é um tema maravilhoso. Então, vamos lá. Uma coisa que Joel Bick tem dito é que, hoje, muitos livros e manuais de crescimento da igreja têm sido divulgados por aí, mas que pouquíssimo tem se falado sobre o crescimento da igreja dentro da própria igreja. Por algum motivo, isso é chamado de crescimento orgânico da igreja, crentes gerando crentes. Por algum motivo, esse crescimento não é tão expressivo. Tem se falado pouco
sobre a ação soberana do Espírito Santo de Deus, abençoando a criação de filhos da aliança. Charles Spurgeon, escrevendo para Edward Payson, olha o que ele diz: estou convencido de que entre os nossos convertidos, aqueles nascidos e criados na igreja, estão entre os melhores que temos. Creio que têm sido mais genuinamente numerosos do que qualquer outra categoria de convertidos e também mais constantes e mais sólidos a longo prazo. Que incrível, né? É só você olhar para a sua vida. Se você, por exemplo, é uma moça que se converteu a certa altura da vida, e quando você olha para uma amiga sua que foi criada num lar cristão, como você tem lutas que ela não precisou ter, porque ela foi criada dentro de um lar cristão, né? Não é que ela não seja pecadora, não tenha as lutas dela, mas essas lutas são atenuadas por causa da bagagem do evangelho que você recebeu dentro da sua casa. Então, é isso que deve nos mover. Saber que nós estamos criando uma geração que vai ser uma geração mais firme e mais sólida que a minha. Filhos que serão melhores que eu para o reino de Deus. Filhos que agirão com mais sabedoria, com mais destreza, que vão dar derrotas maiores a Satanás, né? Então, isso deve nos impulsionar quando nós falamos da evangelização de filhos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre um motivo específico que eu escolhi para nós não levarmos tão a sério a evangelização dos filhos. Tem vários. A preguiça é um motivo, o egoísmo, a falta de tempo, um olhar muito fixado no presente século. Todos esses são motivos para nós não cuidarmos da educação cristã dos nossos filhos como deveríamos. Mas tem um deles que eu queria chamar a sua atenção, que é o desconhecimento do Estado. Desculpa, deixa eu apresentar minha família para vocês. Meu marido, pastor Oreb, com quem sou casada há quase 30 anos, vamos completar 30 anos em dezembro. Lá na ponta, Davi, meu filho solteiro. Israel, casado com Larissa, pais da Elisa. Lucas, meu filho mais velho, casado com Thalita, pais da Rebeca. E Juju, que casa ano que vem, se Deus quiser. Pode passar. Minha família amada. Então, o desconhecimento do estado da alma de nossos filhos, por vezes, nos atrapalha no empenho de evangelizá-los. Nós precisamos reconhecer que nossos filhos são corruptos, pecadores. Eu sei que a gente tem consciência dessa verdade, mas será que às vezes a gente não mascara um pouco isso? Será que a gente tem deixado de enxergar isso? Eu quero ler para vocês um trechinho que me deixa sempre muito assustada. Nossos filhos são concebidos e nascidos em pecado, sendo, portanto, filhos da ira, de modo tal que não podem entrar no reino de Deus se não nascerem de novo, ok? Nossos filhos, portanto, estão sujeitos a toda miséria, sim, até mesmo a própria condenação. A Confissão de Fé belga afirma: cremos que pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu a todo o gênero humano. Esse pecado é uma depravação de toda a natureza humana e um mal hereditário com o qual até as crianças no ventre de suas mães estão contaminadas. Pecado sempre jorra dessa depravação como água corrente de uma fonte contaminada. Então, a gente vê esses anjinhos, né? A gente conversava hoje. Só quem não convive com criança, ou nunca conviveu, ou é muito cego, pode enxergar a criança dessa forma, como um anjinho, como puro, né? Porque quem convive de perto sabe que não é. Então, nós não podemos nos enganar a respeito da alma deles. Então, se nós temos essa consciência que eles precisam de redenção, isso vai nos auxiliar a lutar pela alma deles todos os dias.
Eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis 17, 7. Gênesis 17, 7. O texto diz assim: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus é um Deus tão bom que Ele quer ser o nosso Deus, mas não é só o nosso Deus, o Deus da nossa descendência. A gente vai ler alguns trechos aqui, vocês vão ficar, como eu fico sempre, atônita quando eu vejo tantos textos, né? A gente lembra de 1 ou 2 ou 3 de cabeça, mas conforme você vai lendo a palavra, você vai ficando impressionado em como isso é uma realidade sempre constante, como a Bíblia fala sobre os nossos filhos, os filhos dos teus filhos, a tua descendência. E Atos, capítulo 2, verso 39. Atos, capítulo 2, verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos os que o nosso Deus chamar. Então a promessa é para nós, mas é também para os nossos filhos. Pode passar. Este assunto é tão importante por isso, porque nós estamos falando do povo de Deus. É para vós e para vossos filhos. Estamos falando do povo da aliança. Abre aí comigo. Salmo 78, um texto muito conhecido nosso, muito amado nosso. E nós vamos lê-lo do 1 ao 7. E você vai ver quantas vezes isso é reiterado, repetido. Salmo 78, de 1 a 7. Diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, está falando do que aqui? Da lei de Deus. Está falando sobre a verdade de Deus. O que nos contaram quem? Nossos pais. Olha aí, é o povo de Deus incluído. Não encobriremos a seus filhos. Olha quantas vezes ele vai falar de filhos, geração, pais, descendência. Contaremos a vindoura geração. Então, aqui ele já disse que ouviu dos pais e agora vai contar para os seus filhos os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Do que ele está falando? Um testemunho em Jacó e uma lei em Israel. Está falando da palavra viva de Deus. E fez o quê? Depois de instituir isso, o que ele diz? E ordenou aos nossos pais que os transmitissem de novo a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Já estamos aí na 3ª e 4ª geração. Olha que texto maravilhoso. Ele mostrando como é que o Evangelho progride no mundo, de geração em geração. Para quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, nós deveríamos, aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, deveríamos passar aos nossos filhos e esses aos seus descendentes. Para quê? Tem um objetivo. Para que eles pusessem em Deus a confiança deles, para que eles não se esquecessem dos feitos de Deus, pelo contrário, observassem os seus mandamentos. Então, toda vez que a gente fala de criação de filhos, quando a gente fala sobre ensinar o Evangelho para os filhos, o que tem que estar na nossa mente é isso. Nós queremos que os nossos filhos observem o mandamento, observem a lei de Deus, que eles vivam por meio dessa lei. Eu sei que se eu perguntar aqui para vocês que são mães, quantas têm isso como principal sonho da vida, eu sei que todas vocês vão levantar a mão. Não tem sonho maior do que esse para uma mãe e um pai, do que ver o seu filho amando o seu Deus.
Então, o que está em jogo, quando a gente fala da evangelização dos nossos filhos e de criá-los para o Senhor, é muito mais do que a felicidade da nossa família, ou você ter filhos obedientes e bons cidadãos. Isso é um bom alvo, né? Mas é muito mais do que isso. Nós estamos falando do avanço do reino de Deus nesse mundo. E isso é feito de muitas formas, mas inclusive e principalmente através da semente santa, através da descendência. Eu fico impressionada como eu vejo às vezes mulheres tão preocupadas em evangelizar o mundo e esquece do campo missionário que ela tem em casa. Vasto. E é desse campo que lhe será pedido contas, né? Então, às vezes, a gente quer ajudar as meninas da igreja, deixando as nossas de lado, né? Então, a gente tem que ter medida nisso aí. Pode passar. Então, Deus tem uma aliança com o seu povo, e essa aliança se desenrolou através de quê? Da descendência. E isso é incrível, porque logo quando houve a queda, logo quando o pecado entrou no mundo, e as maldições foram ser dadas, né? Primeiro veio a maldição sobre a serpente, logo junto com aquela primeira maldição, depois do pecado, veio a promessa de redenção. E essa promessa de redenção incluía o quê? Um descendente. Olha como é que isso é importante. Então, já vou logo te falar. Se você é daquela moça que pensa, ai, não quero ter filhos. Ai, quero ter filho daqui a uns 4, 5, 10 anos. Ah, um filho só tá bom, o filho é muito caro, o filho dá muito trabalho. Não me conta isso. Só pensa. Porque é uma coisa que não faz sentido se você entende a doutrina do pacto. Não faz sentido se você entende o desenrolar da redenção. Porque o desenrolar da redenção veio através da descendência. Por isso, os crentes precisam ter filhos. Muitos filhos. Não sei quantos, não tem uma lei para isso. Mas quantos o Senhor te der. Eu sempre conto isso, eu tenho uma amiga que ela tem 4 meninas e de vez em quando ela fala, eu acho que tá bom. Aí o esposo dela fala assim, querida, me dá um motivo piedoso para não ter mais? Aí ela fica, eu vou pensar. Porque motivos egoístas a gente tem as pencas, né? Mas piedoso existem. Eu sei que existem alguns motivos piedosos para você não ter mais filhos, né? A gente não vai falar sobre isso aqui. Mas o que está no cerne do eu não quero ter filhos agora, eu não quero mais ter filhos, ou eu não quero ter filhos, até no meio cristão, é justamente porque nós estamos vivendo aqui, não com mente de peregrinos, mas com mente de habitantes para sempre. Essa terra é minha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? A gente não está vendo a eternidade. Então, lá em Gênesis 3,15, assim que Deus chega para pedir contas, a primeira maldição cai sobre a serpente, e ele já diz logo, você, o teu descendente, vai ferir o calcanhar da mulher. O que significa que não é uma ferida de morte. E é o que aconteceu conosco, nós estamos feridos, feriram o nosso calcanhar, isso é o pecado. Mas dela vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, e essa é uma ferida de morte, é Cabal, né? É o nosso Redentor, está falando da história da redenção nesse trecho. E a história da redenção veio a nós através da descendência, por isso é tão importante. Charles Hodge, que é um professor do seminário de Princeton, no século XIX, ele diz uma coisa que eu achei muito forte. Ele diz assim, à vista de Deus, pais e filhos são um só. Os primeiros, os pais, são representantes autorizados desses últimos. Agem por eles, contraem obrigações em nome deles. Em todos os casos, portanto, onde os pais entram num acordo com Deus, eles levam consigo seus filhos. Se um homem se unisse à comunidade de Israel, ele assegurava para seus filhos os benefícios da teocracia, a não ser que esses filhos voluntariamente renunciassem. Assim,
quando um crente adota o pacto da graça, ele traz seus filhos para dentro desta aliança, no sentido de que lhes promete dar, no tempo determinado por ele, todos os benefícios da redenção, desde que eles não renunciem voluntariamente à fé dos seus pais. Mas vocês entendem que privilégio? Porque é um pecador nascendo do mundo, que está sendo trazido desde cedo, eu costumo chamar de o guarda-chuva da graça de Deus, para proteção do mundo. Ele não é um convertido, ele é um pecador, ele precisa de redenção, ele precisa se converter, e ele vai fazer isso principalmente através de você, mas ele está debaixo de uma aliança que os pais têm com Deus. E é isso que as genealogias na Bíblia querem mostrar para a gente. Eu gosto quando a Susan Hunt, eu vou ler para vocês aqui, quando ela fala sobre genealogia na Bíblia, porque é sempre aquele trecho que a gente dá uma engasguetada, né? Quando a gente está lendo a Bíblia em um ano. Sempre chega na genealogia, você fica, enrola a língua, não sabe ler o nome do povo, às vezes até se pergunta, poxa, por que essa genealogia está aqui? Né? É necessário mesmo? Aí a gente vai lembrar que a Bíblia é o quê? A palavra escrita de Deus. É Deus falando. Então, se está ali, meu amigo, tu pode não entender, mas tem motivo. Está ali por algum motivo. E Susan Hunt, ela dá naquele livro A Graça que Vem do Lar, livro lindo. Se vocês não leram, leiam. Ela dá uma pista sobre isso para a gente. Pode passar. Ela diz assim: as genealogias do Antigo Testamento, por vezes, parecem trabalhosas. Ficamos a pensar, por que será que Deus tomaria tanto espaço recitando outra e outra vez quem gerou quem? E faz diferença? A resposta é um fortíssimo sim. As famílias importam. De uma forma misteriosa, Deus opera através de famílias. As palavras iniciais do Novo Testamento realçam isso. Lá Mateus 1, né? Quando chegou a plenitude dos tempos e Deus enviou seu Filho ao mundo, em vez de pular para a matéria sobre os anjos de luz, a glória, Deus mais uma vez caprichosamente reiterou a genealogia. É como se estivesse gritando para nós que o fio do pacto corre através das famílias. Que coisa incrível. Não é isso? Mateus, plenitude dos tempos. O Salvador vindo ao mundo. Podia começar já falando de Maria. Não. Genealogia. O que Deus está nos dizendo com isso? Que isso importa. Por isso o nosso trabalho é tão grave. É um trabalho tão sério. Né? Da descendência veio o Messias. Foi através da descendência que a Igreja de Cristo tem progredido até hoje. É por causa da descendência. Né? Então, isso nos faz lembrar que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Isso é algo que você tem que lembrar sempre. Seus filhos não são sua posse. E não são mesmo, né? Porque quando eles fazem 20 anos, eles casam e vão embora. Não são mesmo. Mas nem durante esses 20 anos que eles estão com você, eles são sua posse. Eles pertencem ao Senhor. Você é mordomo. E como mordomo, é como um senhor que se ausenta e deixa as suas terras ali para você cuidar. E quando ele voltar, ele vai pedir contas daquilo que você fez. Por quê? Porque estamos falando da descendência da semente santa, da continuidade. Não temos mais o Messias para vir, o Messias já veio. Mas estamos falando da continuidade da Igreja de Cristo nesse mundo. O puritano Theodore Lawson dizia: os filhos nascidos em nossas famílias são nascidos para Deus. Não é um acaso. Não é filho de crente, crentinho é. Não é isso. Eles estão ali com um propósito. E nós precisamos entender isso para poder cooperar, trabalhar. Porque tem a obra, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a obra miraculosa do Espírito Santo de Deus agindo na vida dos nossos filhos, porque sem ela não há regeneração. Mas, por outro lado, há trabalho. Né? Não pode ser uma fé
preguiçosa e desleixada. Não é bom, eu creio na doutrina da eleição, né? Meu filho tiver que ser um eleito, né? Eu vou ficar aqui de boa. E se meu filho tiver que ser eleito, ele será um crente. Não é assim. Joel Bick é um pastor norte-americano, vocês conhecem, né? Ele vem aqui, né? Ele tem um livro chamado Ensinando o Evangelho aos Filhos da Aliança, que é um livro que você chora do começo ao fim, desse tamaninho. Ele diz assim: aqui certamente é evidente o extraordinário amor de nosso Deus para conosco, em que tão logo nascemos, tão logo deixamos a madre, Ele solenemente ordena que sejamos trazidos dos seios de nossas mães para os seus próprios braços, para nos conceder desde o berço a insígnia da nossa dignidade e reino futuro, e para pôr em nossos lábios o cântico, aí citando o Salmo 22. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Que coisa linda, que privilégio os filhos da aliança têm de já nascerem e já serem trazidos para perto do Senhor. Que coisa incrível. Eu não sei se vocês lembram da narrativa de Moisés e Zípora com Gerson, o primeiro filho. Vocês lembram o que aconteceu? Que ela não quis que circuncidasse por causa do sacrifício que era sangrento e tal. Deus o encontra no caminho e ele quer matar Moisés. Por quê? Porque ele deveria ter dedicado aquele filho a ele e não o fez. O que Deus está dizendo ali? Ele é meu. Ele não é seu. Então isso deve, ao mesmo tempo, deve trazer assombro a nós, porque nós estamos lidando com algo que não nos pertence. Basta você fazer uma comparação pífia. Você vai ao parquinho com os seus filhos e os filhos da vizinha. Você não fica louca olhando os filhos da vizinha até esquece os seus? Porque a responsabilidade de tomar conta do filho dos outros é muito grande. Então, você fica ali, tensa. A gente devia ser tensa assim. Lembrando que eles pertencem ao Senhor, eles pertencem a Deus. A gente vai ver mais um texto que explora bem esse assunto, que é o texto de Deuteronômio 6, também muito conhecido e muito amado por nós. E nós vamos dar uma passada por esse texto. Queria que vocês abrissem. Eu vou ler ele todo, de 1 a 9, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre alguns versos. O texto diz assim: vocês sabem que aqui é a repetição da lei, Moisés repetindo a lei ao povo antes deles entrarem na Terra Prometida, né? Então, é o segundo grande discurso de Moisés, repetindo tudo aquilo que já havia sido dito, sobre a maneira como eles deveriam amar ao Senhor e a maneira como eles deveriam viver. E aqui é uma repetição disso. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Está falando de quê, gente? Da lei de Deus, da Bíblia. Toda a palavra de Deus, tá? Que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem. Mandou se te ensinassem. Prestem atenção como as coisas são colocadas de forma bem explícita. Para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Então, a ideia aqui é a seguinte: vocês já têm a lei. Deus está mandando que vocês cumpram essa lei. Verso 2: para que temas ao Senhor, porque é só conhecendo a lei de Deus que nós podemos temer ao Senhor, que nós podemos andar nos seus caminhos, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e o teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Verso 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliqueis na terra. Viram que a multiplicação é sinônimo de bênção? Para que bem te sucedas e muito se multiplique na terra. Filhos é igual a bênção. Diferente do que o mundo prega. Filhos é trabalho, filhos é gastar dinheiro. Sim, querida, parabéns. Cachorro também. Cachorro dá trabalho, cachorro gasta dinheiro, né? Tudo que é bom, você demanda empenho e trabalho, né? E dinheiro.
Ouve, pois, Israel, e atenta para os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Olha, a descendência de novo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele vai dar um resumo da lei. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. Ele está falando aqui de um modo de vida, gente, que engloba todo o ser. Ele não está falando de levar para a escola dominical, ponto. Ele não está falando de contar uma historinha na hora de dormir, ponto. Quando ele diz, a gente vai falar mais para frente, quando ele descreve como você vai fazer isso, ele está dando uma ideia de todo, de completude, uma ideia de toda a vida. Então vamos lá, vamos ver o verso 5. Verso 5 que diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus. O texto começa convocando o povo a amar a Deus com toda a inteireza do seu ser, com todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E esse amor era demonstrado através da obediência aos mandamentos. Então, aquele papo de que eu amo o meu Senhor, mas eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, não rola. Esse papo de domingo eu sou crente, e de segunda a sexta eu levo a minha vida do jeito que eu quero, não acontece. O que ele está dizendo aqui é inteireza. Toda a tua vida é tomada pelo temor do Senhor. Cada pequena atitude. Verso 6. Estarão no teu coração. A ideia aí, e você vê que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, vem exatamente antes de tu as inculcarás a teus filhos. A ideia aí é a seguinte: você só pode inculcar alguma coisa na cabeça de alguém se isso está no sangue. Então, primeiro isso precisa estar no teu coração. Primeiro isso tem que ter descido da cabeça para o coração, do coração para as mãos. Tem que ter virado prática no dia a dia, na sua maneira de falar, na sua maneira de tratar seu marido, na sua maneira de tratar seu vizinho, na forma como você lida durante a provação. Tem que virar prática. E aí você pode inculcar, porque você tem testemunho para isso. Ele vai olhar, e criança é craque em perceber essas falhas de discurso com atitude. Rápido elas percebem isso. Então, pode passar. Ensinar o evangelho aos filhos é uma ordem. Todos os versos que nós lemos, vocês viram aí, de que ele ordena que os pais ensinem aos filhos. Isso é uma ordem, é um mandamento. Isso não é uma opção que você tenha. Deixa eu ver se eu quero que meu filho seja mais crente ou menos crente. Eu vou instruir mais ou eu vou instruir menos. É ordem. Então, nós não podemos discutir. Vê lá, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e se te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O significado disso, os comentaristas eles divergem um pouco, Alguns dizem que isso precisava ser físico mesmo, Então, em todos os lugares onde a criança olhasse, ela sempre deveria ver uma expressão da lei de Deus ali. Outros dizem que isso é a lei de Deus estar no teu dia a dia de tal forma que em todo momento você se depara com ela na vida familiar. Na minha opinião, são as duas coisas. Porque quem nunca pregou um versículo no quadro de avisos? E você está passando por uma provação, você está lutando contra um pecado específico, e aí você lê aquele verso, você prega ali para todo dia. O que é isso? Está nos umbrais da tua porta, está aqui, como sinal entre os teus olhos, está na tua mão. Você está o tempo todo falando disso, você está o tempo todo lembrando disso, em toda conversa da sua vida, a lei de Deus salta dessa conversa. É isso que esse texto está falando.
Peter Craig é um comentarista do Antigo Testamento, da Editora Cultura Cristã, um livro da Editora Cultura Cristã. Ele diz assim: havendo entendido os mandamentos, as pessoas eram responsáveis pela sua transmissão aos filhos. Vocês o repetirão a seus filhos. Os mandamentos deveriam ser tema das conversas tanto dentro quanto fora de casa, no começo e no fim do dia. Uma ideia de todo, né? Quando acordar e quando for deitar. Dentro de casa e fora de casa. Quer dizer, ele está abrangendo, está dizendo assim: minha filha, não tem jeito de você não fazer isso o dia inteiro. Né? É isso que o texto está dizendo. Você precisa fazer isso o dia inteiro. Matthew Henry diz assim: ele ordena, olha que lindo, ele ordena que os pais instruam a seus filhos sobre as ordens de Deus, não só para que estes pudessem, em seus dias de infância, tomar parte em cerimônias religiosas com inteligência e carinho, como também mais tarde, em sua juventude, pudessem preservar a religião e transmiti-la àqueles que viriam depois deles. Olha que coisa linda! A preocupação, Matthew Henry interpretando esse texto, a preocupação não era só com a conversão deles, mas que hoje, pequenos e infantes, amassem as coisas de Deus. Tomassem parte nas nossas cerimônias como corpo de Cristo, como igreja de Deus, e amasse. E fizesse isso com inteligência, com discernimento e amor. Pense se não é um trabalho que demanda muito esforço de nós. Porque você não tem que ensinar o seu filho a andar por uma linha. Não é isso. Você tem que ensinar o seu filho uma maneira, um modo que envolva o coração, as emoções, as afeições, as decisões. Todo o ser dele precisa ser tomado pela sabedoria do temor do Senhor. Então você só pode fazer isso se você vive isso. Joel Bick fala nesse livro que eu citei, ele diz: não queira que seus filhos sejam o crente que você não é. Às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam muito crentes, né? Muito espirituais, que lutem firmemente contra o pecado, e a gente está na preguicinha. E a gente não está lutando contra o pecado. Abram comigo Deuteronômio, capítulo 4, verso 9. É um texto que vai falar a mesma coisa. Vamos ler mais 2 textos que falam a mesma coisa. Deuteronômio 4, 9. Diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos de novo. Olha que incrível. Então, o texto aqui vai dizer para nós: guarda você e guarda a tua alma. E como é que a gente se guarda? Guardando os mandamentos de Deus, né? Guarda os teus mandamentos no meu coração, para não pecar contra ti, né? Para que a gente não se esqueça das coisas que o Senhor tem feito. Isso é algo que deve ser um exercício na nossa vida cristã. Toda vez que nós estivermos passando por uma provação, por um momento difícil, de luta, até mesmo quando cairmos em pecado, devemos sempre olhar para trás. Porque nós temos um Deus que não é um Deus só de hoje, de agora. Ele é um Deus do passado, Ele é um Deus de hoje, e Ele é um Deus para frente, para o futuro também. Então, você não precisa nem olhar para a história dos outros, olha para a tua. Olha de onde você foi tirado, olha de onde você foi arrancado. Eu tenho conversado com meninas que dizem para mim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Gerações de famílias, da minha família, de ímpios. Como Deus me tirou dali. Como Deus me pinçou dali. Não tem nenhum crente na minha família. E Deus me resgatou dali. E aí você fica... E aí você vê aquela mulher dali para frente, dando início a uma nova história. Porque está criando os filhos para o Senhor. Né? Que criarão filhos para o Senhor e que criarão filhos para o Senhor.
Então, isso é uma coisa que enche o nosso coração, né, de esperança. Então, não se esqueça daquelas coisas que os seus olhos têm visto. Não seja ingrata, é isso que o texto está dizendo. Não seja murmurador, reclamando hoje de uma... Lembra do povo no deserto, gente? Não é um espelho do que nós somos. Ai, que saudade das cebolas do Egito. Chegaram a chamar o maná de pão vil. Pão vil. Um pão que descia miraculosamente todos os dias, sendo guiados por uma coluna de nuvem que protegia do calor de dia e uma coluna de fogo que protegia do frio à noite. Eles tiveram a coragem de murmurar e reclamar. Esses somos nós. Então, o que o texto está dizendo aqui é: guarda a lei de Deus, olha para o que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Ele já fez na tua vida. Não esquece das coisas que os seus olhos têm visto, para que elas não se apartem do teu coração, para que você continue grata. A gente vai falar um pouquinho sobre contentamento em uma dessas palestras aí na frente. E tem um objetivo isso, para que você faça os teus filhos saberem disso. E também os filhos dos teus filhos. Você tem um diário? Se você não tem, você devia ter. Um pequeno diário de oração. Não precisa escrever muito não, que não dá tempo. Mas que você escreva pequenos acontecimentos da tua vida. Eu comecei, quando eu comecei a ter filho, eu comecei a escrever para cada um deles. Um caderninho para cada um, contando o desenvolvimento deles. Aí, no segundo filho, já ficou meio mequetrefe, né, o diáriozinho. No terceiro, eu só escrevi 3 meses depois, a bichinha da quarta nem teve caderninho. Aí eu falei, não vou dar conta. Então, eu peguei um caderno e comecei a escrever coisas esporádicas. Hoje, fulano entrou para a escola. Hoje, fulano, aos 5 anos, disse isso, isso, isso. Fui escrevendo a nossa história, a história da nossa família. Em 1997, nos mudamos de não sei aonde para não sei aonde. Fulano e fulano se casaram, fulano e fulano se divorciaram, não sei quem morreu. E hoje, quando eu pego isso, é Deus trazendo à memória que Ele sempre esteve ao nosso lado. E hoje a gente está passando uma situação tão difícil, mas eu já passei outras. E o Senhor esteve ao nosso lado. Então, isso nos dá esperança de que nosso Deus continua ao nosso lado. E essas histórias devem ser contadas para os nossos filhos. A gente deve contar a eles as dificuldades que nós passamos, de onde nós viemos, como Deus nos resgatou, para que eles também tenham essa visão. As farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Deuteronômio 11, verso 18. Deuteronômio 11, verso 18. Novamente, a mesma linguagem. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Gente, eu acho a Bíblia é um negócio sensacional. Porque Deus podia dizer assim para nós: obedece, ponto. E você tinha que obedecer, ponto. Mas Ele apela como um pai. Isso deve nos ensinar a suplicar aos nossos filhos que amem ao Senhor, que temam ao Senhor. É como o livro de Provérbios fala, né? Clama na rua a sabedoria, né? E ali a sabedoria de Provérbios é o próprio Cristo, né? Encarnado, clamando: ouve, filho meu, dá-me teu coração. O tempo todo o livro de Provérbios está fazendo isso. E é isso que Deus faz conosco. Ponde as minhas palavras no vosso coração, na vossa alma. Ele está falando de uma linguagem afetiva, uma linguagem carinhosa conosco. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os teus olhos. Novamente, faça a minha lei ser lembrada toda hora. Verso 19, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando. Vocês sabem que a repetição no texto bíblico, ela quer dar uma ideia de importância. Toda vez que você vir repetições, não é porque o autor era esquecido, é porque aquilo é muito importante.
e deitando-vos e levantando-vos, verso 20, escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam numerosos, como os dias do céu acima da terra. Novamente, filhos, sinal de bênção, sinal de que você prosperou. E aí nós vemos, nesses textos todos, que esta responsabilidade é dos pais. Uma coisa que nós fazemos muito numa era de terceirização de tudo, né? A gente terceiriza os filhos, a gente terceiriza a casa, a gente terceiriza a comida, a gente terceiriza a educação religiosa dos nossos filhos. É um tempo em que eu estou muito preocupada no que está sendo ensinado na escola dominical. Mas eu não ensino. É um tempo de que eu marco o gabinete pastoral para reclamar com o pastor que a professora da EBD está 2 domingos na mesma lição, que não está progredindo. Mas eu não faço culto doméstico com meu filho. Então, nós precisamos entender que o pastor, ele é o pastor do rebanho. E você e seu marido são pastores na sua família. Seu marido é o seu pastor, o pastor do rebanho da sua casa, e a vocês foi dada a responsabilidade, até por uma questão de proporção, né? Eu gosto muito de fazer essa conta. Nós temos 168 horas na semana. Quantas horas por semana as crianças dessa igreja passam em aula aqui? Quantas horas por semana? 2, 3? Menos? Por semana, na EBD. Aqui. Umas 2 horas por semana. Cadê as outras 166? Vocês entendem? O planejamento pode ser sensacional. As aulas podem ser maravilhosas, mas são 2 horas. Cadê o resto? Então, esta responsabilidade é nossa, primeiro, porque Deus nos deu, e segundo, por uma questão prática mesmo. Porque nós temos tempo para fazer isso. E por isso nós vamos ser cobradas. Abram comigo Êxodo, capítulo 12, 24 a 27. Êxodo 12, 24 a 27, diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, observai este rito. Está falando da Páscoa. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Olha aí. É o filho envolvido na vida religiosa dos pais. Ele está ali, ele está vendo e ele está perguntando. Isso serve de alerta para você. Nunca ache que a pergunta do seu filho é boba demais e não precisa de resposta. Toda pergunta precisa de resposta. Dá teu jeito, meu bem. Eu sei que tem pergunta difícil. Dá teu jeito. Qualquer coisa, chama o pastor, que ele resolve. Mas responda. Porque se você não responde as perguntas do seu filho hoje, vai chegar um dia que ele não vai querer mais respostas suas. Vai ter um dia que ele não vai mais estar se questionando. Então, dê resposta. Esse texto nos mostra que os filhos estavam ali com os pais, estavam observando aquela cerimônia, como Matthew Henry falou, com inteligência e com carinho, com respeito àquela cerimônia que ele estava vendo. E com inteligência por quê? Ele estava vendo aquilo, ele estava pensando sobre aquilo, ele estava questionando, perguntando ao pai dele: papai, como é isso? Olha que tesouro, que coisa impressionante. O Evangelho, com toda a sua riqueza sendo apresentada aos nossos filhos, as grandes verdades do Evangelho, o culto, os sacramentos, a pregação, tudo isso deve ser motivo do nosso amor e das nossas conversas mais animadas e mais amadas. Porque quando
essas coisas fazem parte de nós e nós amamos, isso transborda para fora de nós. Nós amamos o culto, nós amamos a pregação. Você não é aquela mãe que chega em casa e fala: eita, pastor, hoje exagerou, né? 1h20, tanta coisa para fazer em casa, né? E seu filho está ouvindo. Aí quando você vai discipliná-lo, você fala: meu filho, senta aqui, mamãe vai ler um texto para você. Ele fica: já, mamãe, já acabou? Aí você reclama, né? Mas por quê? Porque ele está aprendendo com você de que você pode passar 2h30, 3 horas assistindo um filme de boa. Mas se o pastor passar de 1h10, meu amigo, o povo reclama. O que você está dizendo sem dizer? Você está dizendo, você está ensinando alguma coisa para ele. Então a gente precisa se lembrar disso, a gente precisa amar as coisas do reino de Deus. Efésios 6, verso 4, também um texto que nós amamos muito, conhecemos bem. Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas, que dá a ideia de, ao contrário, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus ordenou que nós criássemos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e não nos nossos próprios conceitos. Por isso que nós precisamos amar a lei de Deus. Por isso que nós precisamos amar o Senhor, para ensinar isso a eles. Porque não são os meus conceitos, a minha visão de mundo. É o Evangelho. E aí nós vamos entender o que Joel Bick sempre fala. A aliança de Deus com os pais traz promessas, mas também traz responsabilidades. Então você vê o tempo todo aí, para vós e para vossos filhos, e para você ensinar para os seus filhos, os filhos de seus filhos, o filho de seus filhos, descendência. O tempo todo a Bíblia falando isso, você pode até dar uma tranquilizada, uma relaxada, né? Opa, meus filhos estão incluídos aí. Sim, estão. Mas demanda empenho. Lembra quando Paulo fala lá em Romanos? É a mesma relação. Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Deus poderia ganhar os eleitos de outra forma? Poderia, era só ele querer. Né? Ele podia dizer assim: bom, toda vez que alguém vira uma nuvem, ela vai se converter. Toda vez que a pessoa tiver um sonho, ela vai se converter. Não, ela vai se converter quando ouvir a pregação. É através da palavra que ela vai ser convertida. Deus escolheu assim. Como é que Deus escolhe trazer para si os eleitos filhos da aliança? Também através da pregação, através do ensino. Através de ensinarmos o Evangelho para os nossos filhos. É o meio que Deus instituiu. Ele poderia dizer: bom, a partir de hoje, todo bebê que nascer, filho de crente, é crente, vai para o céu e está garantido, acabou a história. Ele podia dizer isso? Podia. Mas ele não disse. Ele disse que ele tem uma promessa. E essa promessa é para quem guarda, cumpre as suas ordens. E a palavra de Deus é assim de ordens sobre como nós devemos criar os nossos filhos. Nós temos um mapa. Ó, o caminho é esse, Deus disse a gente. Siga por ele. O problema é que a gente quer contar com a sorte. O problema é que a gente quer viver de maneira irresponsável a vida cristã e quer jogar a bola para Deus. Senhor, converte meus filhos, mas eu mesma não me empenho para isso. Não é assim no reino de Deus. As coisas não são mágicas no reino de Deus. Lembra de João Batista? Nos dias de hoje, o reino de Deus tem sido tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Está falando de salvação pelas obras? Não, gente. Está falando de luta contra o pecado. Está falando de vida cristã. Está falando de santificação. Então, os pais, eles têm responsabilidades. Citando mais uma vez Joel Bick, ele diz assim: a aliança cria um contexto dentro do qual, olha aí, fazemos uso diligente
dos meios de graça. E cremos que o Deus da aliança frequentemente honra o uso desses meios por Ele mesmo ordenado. Embora sendo soberano, Ele de maneira alguma está obrigado a fazê-lo. Entenderam isso? Ele está dizendo que Ele ordena que nós ensinemos o Evangelho para os nossos filhos. Ele nos dá a aliança, o pacto, onde nossos filhos estão ali seguros conosco. Eles estão debaixo das influências da igreja, do corpo de Cristo, de um ministro pregando o Evangelho. Eles estão ali. E Ele nos dá meios para que nós usemos diligentemente. E Ele diz que Ele costuma honrar o uso diligente desses meios. Vocês entendem isso? Vocês entendem o que isso significa? Ele diz assim, no livro dele, não é que Deus diga, todo filho de crente vai ser salvo. Não é isso. E aí ele diz, mas quando nasce uma criança da aliança, dentro de uma família da aliança, que está preocupado com sua alma e lutando por sua alma, isso nos mostra que provavelmente Deus pretende salvar essa criança. Porque é Ele que dá os meios. E honra a utilização desses meios. Não obstante, as Escrituras, continua Job, que afirmam que o Espírito Santo ricamente abençoa a evangelização e a criação de filhos na aliança em conhecimento, fé, amor e obediência. Através da bênção concedida pelo Espírito Santo, os cuidados paternais fiéis frequentemente resultam em regeneração e vida de fidelidade pactual. Vocês entenderam? Frequentemente, o Espírito Santo de Deus age trazendo regeneração aos nossos filhos. Quando há cuidados paternais fiéis. Isso não significa levar para a igreja uma vez por semana. É isso também. E isso é muito importante, é crucial, é um dos mandamentos. Né? Lembram disso? 4º mandamento. Guarda o dia de sábado para o santificar. Então você vai trazê-lo. Mas você vai fazer muito mais do que isso durante toda a sua vida. E o que ele está dizendo aqui, o que o Job está dizendo aqui, é que Deus se agrada em honrar os nossos esforços. Parcos, né, gente? Parcos. Porque nós somos pecadoras, nós somos falhas. E fazemos muito menos do que aquilo que nós deveríamos fazer. Né? E ele costuma dizer que, embora nós saibamos que é somente Deus que pode trazer vida à alma, é só Ele que pode fazer, isso é outro risco que a gente corre, né? Eu vou evangelizar meus filhos, eu vou falar do evangelho para eles o tempo todo, eu vou corrigir o tempo todo, eu vou fazer ele ler todos os catecismos, ele vai decorar, e ele vai ser salvo. Não, gente. Precisamos da ação regeneradora do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Né? É como os puritanos diziam, né, que a vida cristã eles diziam que a vida cristã era como um barco, que tem 2 remos, ação e oração. Aquilo que nós precisamos fazer e somos ordenados a fazer, e a dependência de Deus. Porque se nós formos nos pautar apenas naquilo que nós fazemos, nós estamos perdidos. Porque nós somos falhos. Lembra quando a Bíblia fala que se você obedecer a todos os mandamentos e quebrar apenas um, você quebrou todos? Quando você vai estudar os 10 mandamentos, em primeiro lugar, você olha e você fala, estou aqui te conhece, esse aqui jamais, mas esse aqui pode ser. Quando você vai estudar de verdade o que cada um dos mandamentos significa, você fala, eu estou perdida. Não há salvação para mim. E é essa a ideia. A lei veio para isso, para mostrar o pecado e para você correr para Cristo, aquele que cumpriu perfeitamente a lei. Então, o conhecimento de tais coisas deveria nos encorajar a evangelizar mais os nossos filhos e a rogar pela salvação deles. Está vendo os 2 remos aí juntos? Não dando descanso a Deus enquanto eles não forem trazidos em segurança para junto dele.
não dando descanso nas nossas orações pelos nossos filhos, no nosso trabalho pela alma deles. Eu sei, eu tive 4 filhos, tenho, né? Assim, tive, funcionalmente falando, não tenho mais, né? Que já são adultos, mas eu tive 4 filhos. Eu sei que tem dia que você fala, estou entregando as chuteiras, pendurando aqui, porque não dou conta. Não dou mais conta. Eu já falei com esse menino sobre mentira 20 vezes. Ele continua mentindo. Não tem condição. Eu sei que tem hora que dá esse desespero na gente. Que a gente não consegue. A gente está fazendo culto doméstico já há tanto tempo e, de repente, a gente esquece. Aí esquece um dia, esquece 2 semanas, 1 mês. Esses somos nós. Mas nós devemos nos lembrar que precisamos nos empenhar pela salvação dos nossos filhos, como se ela dependesse de nós, diz Joel Bick. Sabendo que não depende. Sabendo que é obra do Espírito Santo, mas no que depender do meu empenho, é como evangelizar, não é? Você vai evangelizar uma amiga sua, você vai evangelizar sua mãe, a sua vizinha, com empenho. Sabendo que não é isso que vai fazer com que ela se converta, mas precisa ter a tua parte. Ensine a eles, ensine a seus filhos, que não basta serem exteriormente bons. Isso é uma lição importantíssima quando estivermos criando os nossos filhos para Deus, evangelizando os nossos filhos. Ensina o seu filho a fazer uma lição que você deve aprender a fazer todo dia. Jogar luz para dentro de você. Como é fácil a gente jogar luz nos outros, né? Como a gente é miserável. Como é fácil ver o pecado alheio. A gente é expert. A gente é rápida em até acertar. Não estou falando de julgamento temerário, não. De olhar aquela pessoa, aquilo ali eu já sei. É isso, e é mesmo. Mas para nós mesmas, nós somos lentas, lerdas, para olhar o nosso próprio pecado. Nós precisamos fazer isso conosco. E precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Por vezes, os nossos filhos são dóceis demais, são fáceis de lidar e nós nos enganamos a respeito da alma deles. Eu não sei quantos de vocês são assim, que têm filhos tão diferentes. Eu tenho 4, são 4 universos absolutamente distintos. E eu tinha um filho que era o filho que enfrentava a gente. Que era um filho que dizia não. Imagina, um pirralho de 1 ano e meio, dizendo não para um sargento do exército de 1,70 m, de 80 quilos. Ele fazia. Você tem a tendência de achar que esse filho é o pior, mas não é. Aquele filho é o pior. Aquele que é sonso, que dá sorrisinho. Isso não precisa ser uma menina, né? Tem meninos assim também. Né? E aí você pensa, ai, meu filho não dá trabalho, quase não bati nele, quase não precisou apanhar. Tem alguma coisa muito errada nesse discurso. Porque certamente você não caçou o motivo. Então, como os motivos não estavam à vista, você descansou. Por vezes, os nossos filhos obedecem apenas exteriormente. Vocês lembram daquela passagem bíblica, aquela parábola de 2 filhos, que o pai manda ir ao campo, e que um diz, eu não vou, e depois vai, e o outro disse, eu vou, e não vai? Esses são os 2 tipos de filhos que você tem em casa. Aquele que briga, aquele que te dá trabalho, que você fala, Senhor, me dá graça, ai, Senhor, não tem mais paciência com fulano. E o outro você está assim, ele está tranquilinho. Aí ele disse que ia guardar os brinquedos, não guardou. Vai guardar os brinquedos? Eu vou, mamãe. Mas não guarda, cara de pau. O outro brigou, você precisou disciplinar, fez pirraça, foi lá e guardou. Então a gente precisa estar atento, gente. Cuidado com menina. Cuidado com filha menina. Porque filha menina é danada para fazer isso com a gente. E a gente cai feito patinhas. A gente sabe como é que é essa mãe, não sabe? A gente é craque. De falar manso, de falar doce, de dar uma fungadinha. E o marido faz o que a gente quer, não é? O nome disso é manipulação.
né? Então, nós temos filhos que são mais tendentes a isso, por isso nós precisamos ter cuidado. Eu lembro de uma vez eu dando aula na escola dominical, e tinha um menino na classe que era um menino super, hiper, mega bem ensinado. Sabe aquele menino que os pais estão ali, labutando, ensinando? É aquele menino que falava várias perguntas do catecismo de cor. É aquele menino que conhecia muito as histórias bíblicas, as aplicações das histórias bíblicas. Era um menino meio acima da média. E um dia eu fui substituir a professora, fui dar aula para ele, e eu estava falando sobre pecado, estava falando sobre mentira. E ele levantou a mãozinha, porque ele é muito educado, levantou a mãozinha e falou: tia, isso aí que a senhora está falando é minha irmã todinha. A minha irmã faz isso direto. Eu não faço, não. Vocês entendem? Às vezes é um ponto na vida daquela criança que os pais não estão se dando conta. Ele se acha bom demais. E aí ele já caiu. E aí ele já quebrou toda a lei. Porque ele não depende mais de Cristo, ele conseguiu por mérito próprio. A religião dele é uma religião de braço, de força, né? Então, nós precisamos ter cuidado para não forjar hipócritas, que exteriormente fazem tudo direitinho. Então, não tenham medo das crianças furacões. Não tenham, deixa o furacão ser furacão. Cuida do furacão, bota tapão na janela, compra água, estoca água e vai cuidar do teu furacão com carinho. Porque os outros são mais difíceis. Eu tenho uma neta de 2 anos. Ela é filha... Depois eu vou até passar um videozinho dela. Ela é filha desse filho, que era o mais difícil. Minha gente, o que ela tem de linda e de fofa, ela tem de braba. Aí eu fico de longe, eu só fico assim, ó. Fofo, tá bom? Tá bom pra ti? Aproveita, porque eu aproveitei bastante. Essa menina tem 1 ano e 9 meses. Ela é um bebê. Ela quer calçar o sapatinho e ela calça ao contrário. Ela fica nervosa, ela fica irada e ela chuta o sapato. Ela vai e chuta o sapato. E você fala: meu amigo, qual a necessidade? E a mãe dela fala: Elisa, minha filha não precisa disso. Você fala: mamãe, me ajuda. Não, ela é incapaz de falar: mamãe, me ajuda. Como uma menininha normal. Ela grita. Esses filhos, a gente tem a tendência de ter mais dificuldade com eles, mas não devíamos. Não devíamos. A gente deve ter mais cuidado com os que são mais camuflados, porque tem pecado e a gente não está vendo ou não quer ver, porque eles não te confrontam de primeira, mas o coração ali, ó. É aquele filho, conhece aquela história? Eu amo essa história. É aquele filho que fica em pé na igreja, aí que o pai diz: senta, menino. E ele está em pé no banco. E o pai diz: senta, menino. Se você não sentar, você vai apanhar. E ele senta e ele fala assim, entre os dentes: eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Qual o nome disso, gente? Rebelião. O que a palavra de Deus fala? O pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. Não foi uma rebelião, não vou sentar! E chuta o pai, e bate a cabeça. Não foi essa a rebelião. Ele sentou. Exteriormente, o que é isso? Isso é um hipócrita. Exteriormente ele fez tudo aquilo, porque ele já sabia que se ele não sentasse, a cobra ia fumar. Não ia dar certo. O que ele fez? Sentou, mas o seu coração era um coração duro. Joe Bick diz assim: é dever dos pais ensinarem a seus filhos que o fato de serem exteriormente bons e obedientes não é suficiente para o cumprimento de suas obrigações pactuais com Deus. Devemos pastorear seus corações, ensinando-lhes diariamente, por meio de nossas palavras e exemplos, de que eles são chamados à santidade de coração e de vida. A gente não quer criar pessoas que sejam exteriormente santas. A santidade precisa ser uma santidade de coração. Então, muito cuidado com as artimanhas do seu filho. Eu tenho uma amiga que ela chegou para mim um dia e disse: Simone,
A Ana Clara chegou em casa com uma borracha da escola. Eu disse: Ana Clara, de quem é essa borracha? Ah, fulaninha me deu. Toda criança mente assim, né? Eita, burrinhos. Mal sabe que a gente também já mentiu assim, né? E a mãe disse: não gostei dessa história, amanhã você devolva essa borracha. Eu sei que você está mentindo. Não minta mais para sua mãe, devolva a borracha. Aí ela foi, devolveu a borracha. Uma semana depois, Ana Clara me chega com a mesma borracha. Mamãe, ela me deu a borracha. E a minha amiga olhou para ela. Quando a minha amiga olhou para ela, ela lembrou que a mãe tinha dito que se isso acontecesse de novo, ela seria disciplinada. O que ela fez? Botou para chorar. Ah, mamãe, me perdoa. Eu pequei, mamãe. Eu falei, poxa, ela me contando, né? Ela se arrependeu. Poxa, eu fiquei tão feliz. Eu falei, que legal. E depois? Depois eu não bati, não. Estou errada, né? Eu falei, jura? O que esta menina acabou de aprender? Que se ela chorar e se pedir perdão, ela não vai precisar passar pela disciplina. Então, gatinha, chora, pede perdão, se arrepende, muito bem, parabéns. Agora vamos para as consequências daquilo que você fez. Então, cuidado, porque os nossos filhos, eles são muito mais sagazes e muito mais espertos do que aquilo que a gente acha. Abre comigo Provérbios 23, 26. Ainda falando sobre essa questão de que não basta serem bons exteriormente. Provérbios 23, 26. É aquilo que eu falei anteriormente. Dá-me, filho meu, o teu coração. Aquele pai não quer só que ele ande na linha, que ele seja um menino comportado, que ele cumpra as regras sociais. Isso tudo é muito bom e é importante. Por favor, com licença, obrigado. Mamãe, eu posso, a benção papai, benção mamãe. Ótimo, não tem nada de errado nisso. Mas os pais que estão preocupados com a alma de seus filhos não se contentam apenas com isso. Pode passar. Ensine seus filhos de modo informal e também de modo proposital. É isso que fala os versos de 7 a 9 lá de Deuteronômio 6. Delas falarás, está sentada em tua casa, que dá a ideia de casualidade, andando pelo caminho, ou deitar-te, ou levantar-te, e também atarás como sinal nas tuas mãos. Uma coisa que você para, pensa e faz. Né? Então, as duas coisas. Joel Bick diz que os lares da aliança devem ser templos nos quais Deus é reconhecido e adorado. Pode passar. Podemos fazer isso, vamos lá, de modo informal, durante todo o dia e a cada oportunidade. Vejam a cara dessa pobre mãe, com um bebê no colo, roupa para pôr na corda e a panela queimando no fogão, e os dois ali discutindo, brigando. Esse é o momento. Qualquer oportunidade é oportunidade. Eu me lembro dos puritanos, nossos pais na fé. Os puritanos, conta-se deles que eles andavam com os filhos pela cidade e quando vinham um bêbado arrumando encrenca, por exemplo, eles faziam: meu filho, olha aquilo ali, mau exemplo. A Bíblia fala isso, isso, isso sobre o excesso da bebida, sobre o ser grosseiro, sobre o brigar. Quando eles andavam e achavam uma família caminhando juntas, eles falavam: meu filho, olha que coisa linda, família do Senhor, filhos, você precisa procurar uma esposa para você, essa esposa precisa ser assim. Eles aproveitavam cada pequena oportunidade. Diz que eles andavam nas tardes de domingo com os filhos pela natureza, exaltando a majestade de Deus, levando os filhos a refletirem sobre a criação. Eles eram mestres em fazer isso, né? Em gastar tempo falando a cada pequena oportunidade do Evangelho. Walter Chantre, no livrinho chamado A Sublime Vocação da Maternidade, vocês já leram esse livro? Anota. Anota. Eu acho que ele tem PDF na internet, se eu não me engano, PDF autorizado. Se eu não me engano, se eu engano, tem para comprar também. Ele diz assim... ele diz que ser mãe é uma carreira de tempo integral.
por causa dessas exigências aí que vocês estão vendo, né? Aí ele diz assim: muitos são salvos em lares em que os pais não cuidam de seus filhos, lares desajustados. Estes, mesmo assim, têm vivido vidas úteis para o Senhor. Porém, a maioria dos grandes servos de Deus que têm infligido derrotas ao reino de Satanás foram criados em lares estáveis. É quase sempre uma boa mãe que produz tal estabilidade. Claro, nós passamos a maior parte do tempo com eles. Nada pode substituir o cuidado e treinamento de uma mãe fiel. Aqueles que ficam sem esta bênção na infância carregam um fardo durante a vida. Cicatrizes emocionais por causa da negligência materna são deficiências no serviço do Senhor. Que coisa, né? Então tem um poder muito grande na nossa mão. Muito grande. Qualquer oportunidade é uma grande chance para pregar o Evangelho aos seus filhos. Quando o seu filho desobedecer você, quando ele for corrigido, quando ele brigar com o irmão, quando um amigo pecar, quando alguém da família morrer, cada uma dessas pequenas oportunidades, quando seu marido perder o emprego, quando vocês não tiverem dinheiro para sair para comer, cada uma dessas oportunidades é uma oportunidade de você expor a doutrina de Cristo para os seus filhos. E pregando o Evangelho de modo proposital. Nós vamos gastar esses últimos minutos falando um pouquinho sobre isso, como é que nós podemos fazer isso. É nossa obrigação ensinar todo o conselho de Deus aos nossos filhos. Joel Bick diz assim: pais em especial, sois designados para serdes ministros em vossas próprias casas. Vossos lares são como pequenas igrejas, ou pequenos seminários, onde juntamente com vossas esposas servireis como profetas, e instruireis vossas crianças quanto à verdade de Deus, falando às suas mentes, consciências e corações e vontades. Assim, a abrangência do vosso dever vai além, preste atenção nisso, de ensinar histórias e doutrinas bíblicas. A abrangência do seu dever vai além disso. Inclui também a aplicação daquelas histórias e doutrinas às suas vidas diárias, visando o desenvolvimento espiritual, moral, social, emocional e físico de vossa querida descendência. Olha que coisa linda! Não basta seu filho saber todos os livros em ordem, de cor. Quais são os profetas maiores, os profetas menores. Eles precisam saber disso também, me entendam. Precisam. Eles precisam decorar textos bíblicos, eles precisam conhecer as histórias, mas eles também precisam entender como essas coisas se encaixam na nossa vida. E é você que vai fazer isso. Dentro de casa, você e seu marido. Aquilo precisa fazer sentido no dia a dia, de segunda a sexta, de segunda a segunda, na vida dele. Precisa fazer sentido. Tenha em mente que você deve ensinar todo o conselho de Deus, as grandes verdades do Evangelho. Você deve certificar-se de que ensinou a eles doutrinas como quem é Deus e como Ele é, a seriedade do pecado, o pecado não abandonado, a necessidade do novo nascimento, a lei moral de Deus e sua aplicação, o sangue expiatório de Cristo, a necessidade de fé em Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, santidade, santificação, regozijo dos céus, a realidade do inferno. Quem vai contar tudo isso para os seus filhos? Você. Não espere ele ter 15 anos, porque ele não vai querer mais saber. A hora é agora, desde cedo. Não subestimem a inteligência dos seus filhos. Esse é um mal da nossa era. Achar que criança não entende o que a gente fala. Eles entendem muito mais do que a gente pensa. Então, você pode estar se perguntando, né, a essa altura, já caminhando para o final da palestra, você pode estar perguntando como é que eu vou dar conta de uma tarefa tão gloriosa. Como eu posso dar conta de mostrar o Evangelho para o meu filho de uma maneira tão palpável todos os dias? E eu quero dar alguns conselhos para você. O primeiro deles é: dependa de Cristo. Corre para a cruz. Lembra que a nossa religião é uma religião pautada nos méritos de alguém, não nos nossos. Nós precisamos de Cristo. Se você lutar essa luta sozinha,
por melhores que sejam os seus esforços, você vai nadar, nadar e vai morrer na praia. Porque nós somos tão pecadores quanto os nossos filhos a quem pretendemos salvar. Né? Então precisamos depender de Cristo em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, tenha um plano. Converse sobre isso com o seu marido, que é o chefe da sua casa. Não é assim que a gente faz com tudo? Se nós vamos fazer uma reforma na casa, se nós vamos comprar uma casa, se nós vamos fazer uma viagem, o planejamento para a educação posterior dos nossos filhos, tudo isso nós nos planejamos. Né? Você vai fazer uma viagem, sei lá, você vai viajar para o Nordeste. Quanto tempo antes você senta para ver de quanto você precisa? Não é? A palavra de Deus fala isso, né? Os planos, quando são planos bem embolados, eles têm bom êxito. Né? Falando sobre construir uma torre, senta e planeja o que você precisa para construir essa torre. E aí depois você executa. E com a criação dos nossos filhos é a mesma coisa. Tem um plano, senta com seu marido o que nós queremos ensinar para os nossos filhos. Eu vou dar algumas dicas para vocês, mas isso é uma coisa muito peculiar, é uma coisa muito da sua família. Cada família tem o seu jeito, adota seus próprios materiais, seus próprios recursos, faz no seu próprio horário, né? Cada um faz do seu jeito. Mas converse demoradamente sobre isso com seu marido. Pense sobre isso. Escolha material bom. Gente, olha, vocês são mães Nutelas, tá? Mãe raiz é mãe velha que nem eu, que não tinha nada na mão. Vocês têm material. Na minha época não tinha nada disso. Não tinha nada do que vocês têm. Hoje vocês têm tanto material bom que eu quase tenho inveja de vocês. Quase. De tanto material bom que vocês têm. Eu fico feliz porque eu vejo os meus filhos usarem com os meus netos, porque eu não tive essa oportunidade. Era tudo ali, tirado da nossa cabeça, quebrando pedra todo dia. Porque não tinha material em português, bom material, há, 30 anos atrás. Mas vocês têm. Então, quem sabe você pode pensar até em adotar um currículo, fazer um planejamento, semestral, anual, não sei. Então, podemos usar vários recursos. Podemos usar catecismos reformados, que ensinam em formas de perguntas e respostas. Eu não sei se vocês sabem disso. Eu sou presbiteriana, né? Então, a Igreja Presbiteriana adota os símbolos de fé de Westminster, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e Breve Catecismo, que é um resumo do Catecismo Maior, né? Você sabia que o Breve Catecismo, ele é enorme, ele é gigante, ele foi feito para criança. Hoje os adultos não conhecem, não sabem o que é. Porque eram perguntas e respostas básicas da nossa fé. Qualquer criança, diz que, eu não vou saber dar o endereço certo dessa história, mas diz que um soldado, na Primeira Guerra Mundial, andando num campo, passou por outro soldado, eles se olharam e eles pensaram, eu acho que ele é crente. Aí um passou pelo outro, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eles se reconheciam assim, soltava lá uma pergunta do catecismo, o outro respondia. Porque eles eram ensinados, era para isso. Aquela sistematização da doutrina, em forma de perguntas e respostas, é maravilhoso para os nossos filhos, nos dá um norte. Né? E tem vários catecismos reformados que vocês podem escolher. Você pode fazer a sua criança decorar versículos bíblicos, cânticos, trechos inteiros da Bíblia. Aproveitem a cabecinha fresca deles, minha gente. Eles aprendem tanta bobagem. Basta ouvir uma música uma vez para eles repetirem. Né? Você fica louca quando eles ouvem besteira e repetem. Mas eles têm uma capacidade impressionante. Aproveitem isso. Joguem informação. Mais tarde, tudo vai começar a fazer sentido. Eu não sei quantas de vocês estão familiarizadas com a educação clássica. Tem se falado muito disso no Brasil hoje, né? E a educação clássica é mais ou menos isso aí. São as 3 fases, né? A fase da gramática, a fase ajuda aí, da lógica e a da retórica, né? A primeira parte é só informação. Eu vi menino de 7 anos recitando a tabela periódica. Para quê? Só para decorar. Porque quando ele tiver 11, ele já decorou e agora ele vai entender. Aquilo vai se encaixar. É mais ou menos isso.
Você vai ensinar os versículos bíblicos. Esses dias eu estava na classe dando aula e a gente falou sobre transfiguração. Aí a menina que estava me ajudando falou assim, essa palavra é muito difícil, usa outra. Não, usa outra não. O texto está falando transfiguração. Eu vou explicar para ele o que é transfiguração. Esses dias o Oreb estava pregando, ele está pregando em Provérbios, e ele falou sobre caluniadores. Ele pregou sobre isso. E aí um menininho da igreja de 5 anos chegou para a mãe depois e falou, mamãe, o pastor falou uma palavra hoje que eu não entendi. Aí tentou lembrar lá, aí a mãe lembrou, caluniadores. Ele disse, isso, o que é isso, mamãe? E ela explicou para ele. Aí ele falou, a esposa de Potifar era caluniadora, não era, mamãe? 5 anos, gente. Vocês entendem como a gente subestima a capacidade dos nossos filhos de entenderem as grandezas do Evangelho e as coisas menos palpáveis? Então, nós não podemos temer isso. Ensina seu filho a decorar, usa uma linguagem boa com ele, puxa ele para o mundo do adulto, não fica no tati-bitati com ele a vida inteira. Ele quer mais. Eu lembro quando os meus filhos com 8 anos na escola estavam aprendendo os hieróglifos egípcios. Com 8 anos. Aí na igreja você quer cantar, sou uma florzinha com 8 anos. Dá doutrina para esse povo, minha gente. Dá a doutrina que eles pegam. Na nossa igreja, uma vez um menino de 10 anos foi apertar a mão do pastor, meu marido, e falou para ele, pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deus não já sabia que Adão ia pecar? Sabia. Por que Deus criou ele, então? Gente, 10 anos, a cabeça está se fazendo pergunta. Aproveita. Você pode ter um roteiro de histórias do Antigo e do Novo Testamento para você abordar com eles. Você pode ler frequentemente livros devocionais ou livros de histórias bíblicas. Eu trouxe até alguns para mostrar para vocês, que vocês provavelmente conhecem, mas eu fiz questão de trazer. Pode passar. Se utilize dos fartos meios que Deus disponibiliza para o seu povo. Tem horários específicos para o culto doméstico na tua casa, que a criança já sabe que aquilo vai acontecer. Tenha momentos só mamãe e filhinha. A gente vai falar um pouquinho sobre o culto doméstico já. Tenha momentos só mamãe e filhinha, contando histórias bíblicas. Se tiver tempo, leia sempre um trecho bíblico antes das refeições. Essa é outra lição que nós tiramos dos puritanos. Eles jamais se sentavam à mesa sem ler um salmo. Toda vez que eles... Porque aproveitava, a família está junta, abre e lê um trechinho. Então, se você tiver a oportunidade, faça isso. Na minha casa, na casa dos meus pais, nós líamos o provérbio do dia. Todos os dias. São 31 provérbios. E lá em casa a gente faz isso também. Fazia quando os meninos eram pequenos, hoje a gente voltou a fazer. É uma preciosidade. Porque alguém começa a citar um provérbio, você já termina. Né? São lições muito práticas da vida. Né? Então, procure aquilo que cabe no teu dia a dia e execute. Prepare seus filhos para o dia do Senhor. Ame o dia do Senhor e o culto. Plante esse amor no coração deles. Eu sempre conto de uma amiga minha que tem 4 filhos. E um dia eu hospedada na casa dela, no domingo, fui me arrumar para ir para a igreja e estou ouvindo ela acordando as meninas. Meninas, bom dia. Quem sabe que dia é hoje? Aí uma gritou de lá, é o dia do Senhor, mamãe? É, minha filha. E elas, é o dia do Senhor. Vamos botar uma roupa bem linda para ir para a igreja. Vamos arrumar um laço bem lindo para ir para a igreja. Vamos adorar ao Senhor juntos. E eu lá no banheiro, tomando meu banho, olhando aquilo, fiquei lá, chorando, que eu sou chorona. Falei, que coisa linda. Ela está ensinando aquilo que é mais precioso para ela. Ela está ensinando para os filhos dela. Então, prepare seus filhos para isso. Utilize desse meio, que é o culto, a igreja, a comunhão com os irmãos. Aplique os sermões de domingo. Relembre aos seus filhos durante a semana o que o pastor pregou. Faça com que ele tenha anotações. Anotar palavras que ele não entendeu. Anotar os trechos. Vocês vão se surpreender com o que você vai ver. Uma vez o Oreb foi pregar numa igreja e o filho da família de 10 anos, quando chegou em casa, a mãe não foi, a mãe estava com o bebê recém-nascida, e nós fomos jantar na casa do pastor depois da pregação, e o filho falou assim, mamãe, anotei o sermão para você, porque você não pôde ir. E deu para ela. Ele tinha um caderninho. E eu fui olhar. Era o esboço do sermão do Oreb.
Ele tinha 10 anos. Eu fiquei assim, ó. Era o esboço. Eu fiquei impressionada. Então, assim, a gente subestima eles. Mas a gente não pode fazer isso. Então, aproveita. Isso era outra coisa que os puritanos faziam com frequência. No almoço de domingo, vamos falar do que nós ouvimos? Durante a semana, retoma o tema. Destrincha mais o tema. Aproveite. E uma prática que tem sido esquecida em nossos dias. O culto doméstico com toda a família. E uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês. Culto doméstico não é uma hora de fazer criança dormir. Eu sei que essa é uma tentação. Eu sei que é uma hora que dá vontade de você botar o pijaminha bem quentinho, gostosinho, ligar o ar, botar a luz, o quarto a meia luz e ler uma historinha bíblica para ele, para que daqui a 10 minutos ele esteja dormindo. Mas o culto doméstico não é para fazer criança dormir. O culto doméstico é para você ensinar as grandes verdades de Deus para eles. O culto doméstico deve ser para toda a família. A gente às vezes tem a ideia de culto doméstico é para quem tem criança, quando tem criança. Não! Nos nossos lares precisa haver um momento em que o Deus do nosso lar é amado e adorado, onde tudo para. Tira o telefone do modo de tocar, bota o telefone no modo avião, desliga a televisão, chama os filhos adultos. Não é só quando tem criança. Não tem mais filhos? Não tem filhos ainda? Você e seu marido. É o momento que aquela casa para adorar o Deus daquela família. É o momento onde toda a família se prostra ao seu Deus. É o momento de ensinar aos seus filhos a se portar no culto público. É o momento de você ensinar ao seu filho. Abre a Bíblia. Minha neta, ela pega a biblinha dela, sempre de cabeça para baixo. Mas toda vez que eu estou lá na casa deles, e que eu participo do culto doméstico com eles, né, que eu vejo ela abrir a Bíblia de cabeça para baixo, aquilo me dá uma alegria tão grande, porque ela já tem familiaridade com a Bible dela. Ela chama de Bible. Ela já tem familiaridade. Quando canta um hino, ela quer pegar o inário. Ela quer abrir o inário. O que eles estão ensinando para ela? Adoração pública. Quando você estiver na igreja, o pastor mandar abrir a Bíblia, fique em pé, menino. Abre sua Bíblia. Quando todos estiverem cantando, todos estão cantando. Você faz parte do corpo de Cristo. Canta. Está orando, fecha o olho. E qual é o laboratório melhor para ensinar isso aos nossos filhos? O culto doméstico. Seja constante. Se você parar por um tempo, retome. Não desista. Eu sei que é difícil. Eu sei. Mas é igual dieta. Se você fizer dieta 3 meses, no 4º mês, você começar a comer um docinho aqui, outro ali, não desespere e se enfia na jaca, não. Fala assim, não, agora eu vou voltar, eu vou comer doce só no final de semana, vou ficar boazinha. Culto doméstico, a mesma coisa. Não chuta o balde. Não diga, eu não consigo ir pronto. Retorna. Sempre retorna. E não tem alvos grandes demais. Eu sei que vocês vão sair daqui com um culto planejado doméstico de 1h30. Não vai dar certo. Comece com pequenos momentos. Firme esses pequenos momentos. Depois, se der, você vai acrescentando. Não tenha alvos grandes demais. E é bom sempre que o culto doméstico contenha leitura bíblica mesmo, Bíblia sendo lida para o povo de Deus. Catequese, né, você ensinar as doutrinas bíblicas para o teu filho. Cânticos de adoração e oração. Ali é um momento de você orar com eles e por eles. E eu me lembro da mãe de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon diz que lembrava de sentir as lágrimas da sua mãe caindo nele, enquanto ela orava com ele no colo. E ela dizia, ó Senhor, tu sabes que essas orações não serão respondidas, se essas orações não serão respondidas na conversão de Charles, pois serão essas petições que darão testemunho contra ele no dia do juízo. E essa lição não foi desperdiçada pelo seu filho. Ele diz que lembrava das lágrimas quentes da mãe, pingando nos seus ombros. E isso foi um testemunho muito forte para ele. Seja exemplo de piedade.
Qual é a importância que a devoção particular tem para você? A devoção particular, a devoção familiar e a devoção pública, que é o culto, a assembleia solene. Qual é a importância que isso tem na tua vida? Isso vai ter a mesma importância para o seu filho. Como é que nós temos amado a Igreja de Cristo, o culto, a pregação, essas coisas são prioridade? Enchem o nosso coração de alegria? Como é que nós reagimos diante das provações, quando as coisas desse mundo sobrevêm a nós? Como é que nós lidamos com o pecado, com o nosso pecado, com o pecado dos nossos filhos? Com que honra e estima temos falado dos nossos pastores e dos nossos líderes e dos nossos irmãos? Da mesma forma, os nossos filhos aprenderão a amá-los e a respeitá-los. Nossos filhos perceberão a importância que o reino de Deus tem em nossas vidas, e esse testemunho será de grande poder e influência sobre eles. Susan Hunt, em A Graça que Vem do Lar, diz assim: em todos os relacionamentos da vida, citando um pastor de 1811, em todos os relacionamentos da vida, necessitamos de uma grande medida de graça de Deus para executar as muitas e várias obrigações dos nossos deveres relacionais. Mas dificilmente precisamos de mais graça divina do que para ser pais e chefes de família. Ter filhos a nosso encargo para serem criados para Deus e para a glória eterna em seu reino é certamente uma situação de alta responsabilidade, cujos deveres não são desempenhados sem grande sabedoria, diligência e piedade. E por fim, ore com seus filhos e por eles. Susan Hunt, citando Samuel Worcester, diz assim: na proporção em que possuímos fé e piedade, ficaremos preocupados com a salvação dos nossos filhos e faremos incessantes e abundantes as nossas orações, as nossas instruções e admoestações, para que possam ser levados a renunciar às vaidades do mundo e colocar em Deus a sua esperança. Nós estamos preocupados, mas não é uma ansiedade pecaminosa, desleixada, mas é uma preocupação que nos levará a uma ação santa. Lute pela alma dos seus filhos, como se a salvação dele dependesse de você. Mas corra para Cristo, porque só Ele pode operar o milagre da regeneração em seu filho. E eu quero que você abra comigo em Deuteronômio 6, verso 20. Lembra do que a gente leu no começo? Essas leis vão estar no teu coração, você vai inculcar a teus filhos, dela falarás assentado, né? Olha o verso 20, que coisa incrível. Quando teu filho, e esta palavrinha filho aí, no original, é filho infante, é criança ainda. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? É um infante, está dizendo que o Deus dos pais dele é o Deus dele. Que texto! Ele não diz que são esses estatutos que o Senhor, seu Deus, ensinou. Quais são esses estatutos que o Senhor, nosso, Ele assumiu para si, o Deus da sua família. Eu quero terminar com uma oração do puritano Alexander Wright, nascido no Reino Unido, que diz assim, acompanhem comigo. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, dá-nos uma semente que esteja junto a Ti. Prostrai-nos a nós mesmos e a nossas famílias com eterna pobreza, se de outro modo não estiver junto a Ti.
Ó Deus, dá-nos nossas crianças, dá-nos nossas crianças. Pela segunda vez e por um nascimento muitíssimo mais sublime, dá-nos nossas crianças para estarem ao nosso lado em tua santa aliança. Pois teria sido melhor que jamais tivéssemos sido a noiva. Teria sido melhor se tivéssemos ficado assentados por todos os nossos solitários dias, a menos que venham a estar junto a ti. Mas tu, ó Deus, tu és um pai e tens em ti um coração de pai. Ouça-nos, portanto, por nossos filhos, ó Pai, em tempo e fora de tempo. Não subiremos ao nosso leito, não daremos sono aos nossos olhos, nem deixaremos toscanejar nossas pálpebras, enquanto não estivermos junto a Ti, nós e nossa semente. Que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos dê nossas crianças. Que as nossas crianças sejam, como a descrição lá de Salmo 127, como flechas na mão do guerreiro. Sabe que flechas são essas? Aquelas que vão direto atingir o alvo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Que o Senhor nos abençoe, nos dando muitos filhos e nos ensinando a ensiná-los a amar ao Senhor de toda a força, de toda a vontade, de todo o coração. Toda vez que você quiser fraquejar, você corre para a cruz, corre para Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, clamamos como esse puritano. Dê-nos, ó Deus, os nossos filhos, os nossos netos, Senhor, os nossos bisnetos. Que a nossa família continue crescendo e tornando a Tua igreja forte nesse mundo. Tornando, ó Deus, esse mundo um pouco menos mau e vil. Salgando essa terra. Nós sabemos que o Senhor só suporta ainda a pecaminosidade imunda desse mundo por causa da Tua igreja, por causa dos Teus filhos. Senhor, nos ajuda a entender isso. Nos ajuda a entender como praticantes de religiões diabólicas entendem que gerar filhos é gerar soldados para essas religiões. Nos ajuda a entender que esse princípio é um princípio bíblico, que nós precisamos gerar filhos para Ti, que nós precisamos gerar a semente santa. Nos lembra, ó Deus, de que lá no começo, a promessa de redenção veio através da descendência. A descendência é aquilo que brilha o Teu coração, aquilo que faz o Teu coração palpitar, Senhor. Nos faz lembrar, ó Deus, e eu sempre me lembro disso, como o sacrifício da circuncisão era feito no órgão masculino, apontando para a descendência. Se nós formos ver tantas e tantas coisas na Bíblia, falando sobre filhos e filhos e filhos dos Teus filhos, a terra sendo prometida, e essa terra, Senhor, não é só essa terra aqui, não foi só Canaã, mas é uma alusão a Canaã celestial. Ó Deus, nos ajuda nessa caminhada tão árdua, quando damos de cara com o nosso próprio pecado e o pecado dos nossos filhos e nos sentimos exauridas e temos a certeza de que não vamos dar conta. Nos enche de esperança, Senhor, a esperança da Tua palavra, de que é do Teu interesse a salvação dos nossos filhos. Por isso, dá-nos diligência, dá-nos sabedoria, tira de nós a preguiça desmedida e tola e coloca intrepidez em nosso coração, ó Deus. Que façamos como esse puritano diz aqui, que não possamos dar descanso aos nossos olhos, nem subir em paz ao nosso leito, enquanto não reconhecermos a conversão dos nossos filhos. Tem misericórdia de nós, ajuda também essa igreja, porque a igreja é um auxílio para esse trabalho também, as nossas famílias, né, os nossos pais, os tios, que toda a comunidade esteja envolvida em criar uma geração forte para o Senhor, que leve a tocha do Evangelho à geração seguinte, que dê continuidade à Tua igreja aqui, até aquele grande e amado dia
em que todos nós seremos reunidos e estaremos todos com o Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça de ver a nossa geração junto conosco naquele dia. Como o Joey Bick fala no fechamento desse livro, que estando nós à sua direita, não tenhamos que vê-los à tua esquerda. Dá-nos graça para isso, Senhor. Tem misericórdia da nossa descendência. Dá-nos responsabilidade, Senhor. Dá-nos tempo de oração, como pecamos nisso, Senhor. Como somos negligentes em orar por nossos filhos, por nossos maridos. Como olhamos sempre as nossas necessidades, as nossas murmurações primeiro. Mas faz-nos mais diligentes, Senhor. Faz com que nós entendamos que a vida cristã é uma luta comparada àquelas lutas de gladiadores, em que devemos derramar sangue. Tira-nos da nossa comodidade pecaminosa, Senhor. Tira-nos da nossa preguiça pecaminosa, Senhor. Tira-nos das nossas tardes inteiras no Instagram e no Netflix. E nos dá a bênção de enchermos a nossa mente o tempo todo de boas leituras, de bons cânticos, Senhor Deus, da Tua Palavra. É o que nós te pedimos. Ajuda essa igreja em particular. Os filhos dessa igreja, que sejam valentes na sua juventude, que sejam homens respeitáveis, homens que temam ao Senhor, e mulheres que os auxiliem nessa caminhada, criando mais filhos para o Senhor. Esse é o nosso desejo e o nosso clamor. Humildemente nós te pedimos, em nome do nosso Salvador, daquele que nos capacita a tudo isso, é que nós oramos. Amém. Eu queria, antes de terminar, mostrar e sugerir alguns materiais para vocês. Eu não sei o que vocês conhecem disso aí, mas, em primeiro lugar, eu queria mostrar... Pode passar. Esse álbum tudo tem no Spotify, tem no... Como é que chama aquele outro, gente? Spotify e... Esqueci. Deezer. Esse pessoal é daquela música In Christ Alone. É um grupo maravilhoso, uma dupla, né? Eles têm muitas músicas que a gente canta em português, né? E eles têm esse álbum para crianças, que é um álbum lindíssimo, que você pode ter no Spotify. Pode passar. Essa coleção é sensacional, chama Songs for Saplings. É mais ou menos como se fosse músicas para plantinhas. É mais ou menos isso que quer dizer. E ela tem várias perguntas do catecismo, em inglês, né? Esse aqui só tem em inglês. Mas aí é bom que você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ensina inglês, aprende inglês e o catecismo. Eu trouxe, depois eu vou mostrar para vocês um pedacinho no YouTube com uma música deles, desse grupo aí. Rapidinho, volta aí. Essas cores diferentes que você está vendo são 4 álbuns diferentes com perguntas do catecismo em todas elas. Então, ela vem com uma perguntinha do catecismo, uma breve resposta e um versículo bíblico, né? Então, eles vão decorar isso aí. Música um meio excelente. Pode passar. Vocês conhecem esse currículo? Gente, esse currículo é sensacional. Chama Investigando a Palavra de Deus. É da editora Monergismo. É um currículo americano que eles traduziram. São 48, eu acho, volumes. Ele é um talocão assim, ó, desse tamanho, esse aí. Eles só traduziram 5. Mas a proposta disso aí é que a criança, desde que começa a viver, a nascer, até sair para a universidade, ela tenha passado por todos os livros da Bíblia, por todas as grandes histórias da Bíblia. Então, esse, como você pode ver, é o livro 1, ali em cima está escrito, olha, Gênesis de 1 a 24, ano 1, primeiro trimestre. Então, ali só é Gênesis 1 a 24. O volume 2, de 25 a 50. Depois, Êxodo, e assim vai. Eles não têm todos traduzidos, mas certamente esse material tem em inglês, para quem sabe inglês. Ele é sensacional. Cada história que ele vai contando, ele faz aplicação, linha do tempo,
Ele faz palavras-chave, versículos correlacionados, ele explica a doutrina por trás da história. É sensacional. Isso aí você pode usar ou em classe de escola dominical, ou você pode usar no culto doméstico também, né? Ele é maravilhoso. As meninas lá da igreja usam direto. Pode passar. Pode passar, vamos ver aí. Eu botei mais um CD para vocês verem. Que eu não sei se vocês conhecem. Bota aí. Isso aí são livros que vocês podem ler de histórias cristãs para os seus filhos. Esses dois são Quando o Dia Nasceu e Dissipando a Tirania. Alguns deles contam a história de jovens crentes em épocas de perseguição dos huguenotes e daí por diante. São livros sensacionais. Tem uns livros também, pode passar, do Joel Bick, não sei se vocês conhecem, Dissipando a Tirania. Não, Como Deus Usa uma Tempestade. É lindo também esse livro. E tem uma série dele, eu não trouxe todos, mas se você procurar lá na editora, você vai ver. Tem uma série de várias histórias, todas do Joel Bick para crianças. Próximo. Catecismo infantil. Esse catecismo infantil, eu não sei nem se eles estão vendendo mais, mas esse aí é para crianças bem pequenas. Perguntas e respostas bem rápidas. Há mais de um Deus? Não, há só um Deus. Quantas pessoas tem na Trindade? 3. Para crianças bem pequenas que precisam de respostas curtas e rápidas. Ele é da editora Os Puritanos. Os 10 Mandamentos. Esse livro é lindo, maravilhoso. Ele é do pastor Paulo Anglada e sua filha, Caris Anglada. O pastor Paulo Anglada, que morreu ano passado, né, foi promovido, foi chamado à presença do Senhor cedo. Né? A filha dele é uma menina amável, incrível, inteligentíssima. E eles juntos produziram esse livro. Então, são estudos devocionais nos 10 Mandamentos. É um material maravilhoso. Esse é outro do Joel Bick. Como Deus usou uma seca e um guarda-chuva. Pode passar. Deixa eu mostrar para vocês. Por favor. Bota aí. Que se compadecerá e vai para o nosso, porque é rico em Isaías. Tá bom. Ela passa o vídeo todo falando um versículo atrás do outro. A gente aprendeu. O temor do Senhor é o princípio e o com e o conhecimento do é pro Tá bom. Provérbios 9 e o outro. Eu não aguento. Enfim. Tá vendo que aprende? Talvez uma de 1 ano e 9 meses não vai aprender tão rápido assim. Eu falo para eles, o dia que vocês tiverem outro filho, vocês vão sentir. Vocês vão achar que o outro tem problema, porque ela é muito adiantadinha. Mas decoram. Eles decoram. Esses dias uma menina conhecida minha do Face mandou por mensagem o filho dela falando o Salmo 127 inteiro. Ele tem 3 anos. Você tinha que ver como fechas na mão do guerreiro, não sabia nem falar. Falou o Salmo 127 inteiro, minha gente, aproveita. Esse CD também foi a Caris Anglada que produziu. Esse CD é lindo, Deus me fez para a sua glória. São canções baseadas no Catecismo de Westminster. E ela tem a canção em português e o mesmo verso em inglês. Eles cantam em português e em inglês. Olha, tem música aqui que dá para você cantar no culto. De tanta profundidade teológica. Esse CD é sensacional. Pode ir. Acho que tem mais um CD só para mostrar. Conhecem esse? A Bíblia diz, do Estênio Massos e do Diego Venâncio, que é lindo. Bota o play aí, só para vocês ouvirem o comecinho. Para quem não conhece. Escrita
perfeita autoridade, completa, suficiente na criança de 1 ano e meio aprendendo isso. Que coisa, doutrinas que a gente aprendeu depois dos 30, né? E nossos filhos aprendendo isso. Depois ele fala, para eu entender a vontade de Deus, para eu aprender a amar o meu Deus. Então, vocês estão em muita vantagem, viu, meninas? Aproveitem. E que Deus abençoe vocês. Querida, só lembrando, amanhã às 10, disciplina bíblica dos filhos, e às 15 horas, feminilidade bíblica. Venham todas de novo, tá bom? Boa noite. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos. Se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.